Graça e paz, meus irmãos, estamos juntos mais uma vez para a exposição da Palavra de Deus. Eu queria convidar você a abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, vamos ler a partir do verso 2 até o verso 13. Estamos nessa série e com a graça de Deus, pela ajuda do Espírito Santo, queremos aprender um pouco mais hoje sobre o Evangelho, sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas também a sua obra. Esse texto que nós vamos ler na sequência tem sido um texto mal compreendido, um texto mal interpretado e um texto que tem trazido até mesmo falsas doutrinas para a igreja de Cristo, porque as pessoas, os pregadores, os ensinadores da palavra de Deus não têm observado com detalhe e cuidado esse texto. Não é um texto fácil, é um texto que exige um pouco de nós para que a nossa compreensão seja encaixada dentro daquilo que era a proposta do autor, mas sobretudo também na direção do Espírito Santo. Algumas pessoas olham para esse texto e acham que esse texto aqui tem sido base para a reencarnação. Isso é um equívoco. Em toda a Escritura, tanto o Antigo quanto o Novo, a Bíblia abomina essa doutrina da reencarnação. Outros olham para esse texto aqui e pensam que há uma autorização ou uma doutrina bíblica aqui para o contato entre vivos e mortos, uma conversa entre vivos e mortos. Assim como eu disse anterior, a Bíblia não ensina sobre essas coisas, não são práticas do Novo Testamento, não são práticas que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. Portanto, então eu quero olhar esse texto com você e extrair as verdades centrais desse texto que corroboram para toda a mensagem do Evangelho de Lucas. Desde a semana retrasada, a gente tem batido nesta tecla que essa porção do capítulo 8 e a parte agora do capítulo 9 é uma porção de suma importância dentro do todo o Evangelho. Na semana passada, o pastor Rafael nos lembrou que o capítulo 8 é a divisão ali, é a metade do livro de Marcos, e não a importância de ser o meio ou a metade, não pela questão numérica, mas aqui nós temos o clímax da primeira parte. O Evangelho de Marcos tem dois clímax, e agora nessa porção, esse encerramento desse primeiro momento, então vai mostrar a nós qual é esse clímax, mas também vai introduzir o segundo clímax, que vai percorrer todo o capítulo 9 até o finalzinho do livro de Marcos, fechando com o grande e maior clímax, que é a ressurreição de Cristo. E hoje nós vamos então olhar a transfiguração de Jesus. Eu queria que você olhasse esse texto comigo e a gente aprendesse algumas verdades. Desde o início do Evangelho de Marcos, o primeiro versículo é acrescentado, é mostrado a nós dizendo: Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos vem dizendo já para nós de começo que a pessoa de Jesus. Essa é a ideia desse primeiro momento do livro de Marcos. Nós tivemos diversas mensagens aqui mostrando a identidade do servo de Jesus. Mas nós vimos também, semana passada, o próprio Pedro, quando Jesus faz a pergunta: quem o povo, as pessoas, a multidão está dizendo quem eu sou? Então Marcos escreve essa primeira porção até o capítulo 9 para mostrar esse clímax, quem é Jesus. Marcos introduz isso, Pedro confirma que Jesus é o Filho de Deus, mas nessa noite nós vamos ouvir uma outra voz, não a de Marcos e nem a de Pedro, que estavam corretos nas suas afirmações. Nós iremos ouvir uma outra voz dizendo quem é Jesus, para que a gente possa fechar esse primeiro clímax. Quem é a pessoa de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador? Esse talvez é um dos milagres mais miraculosos, extraordinário que possa ter acontecido em todo o Novo Testamento.
Então eu queria convidar você para ler comigo com muita atenção, para que a gente possa extrair várias verdades da palavra de Deus. Acompanha-me, por favor, no verso 2 do capítulo 9. Marcos 9, de 2 a 13, diz assim o texto sagrado, a bendita palavra de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós à parte, em um alto monte. Ali foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam eles falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, e uma outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, pois estavam todos eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela, da nuvem, uma voz que dizia, verso 7, Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, ninguém mais viram, senão a Jesus Cristo. Ao desembarcarem ou ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não falassem, que não divulgassem as coisas que eles tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, obedeceram, perguntando uns aos outros, o que seria a ressurreição dos mortos? E interrogaram-no, dizendo, por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus lhes disse, Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito, sobre o Filho do Homem, ele sofrerá muito e será desprezado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que fizeram, como a seu respeito está escrito. Que Deus abençoe sua santa palavra e fale ao nosso coração. Esse tremendo e milagroso e miraculoso milagre é narrado não só por Marcos, mas também por Mateus e também por Lucas. O médico amado, ao relatar no capítulo 9 de Lucas, ele vai dizer que esse momento que Jesus sai e chama esses 3 dos seus apóstolos para estar num momento de individualidade, Lucas vai nos dizer que Jesus sai para um tempo de oração, um tempo a sós, para poder orar com esses 3 discípulos íntimos de Jesus. Eu quero olhar para essa reunião de oração, para esse evento miraculoso, para esse evento extraordinário com você. E queria olhar para esse texto e vermos aqui algumas manifestações da glória do Messias. O tema do meu sermão de hoje é exatamente sobre isso. A manifestação gloriosa do Filho de Deus. A manifestação gloriosa do Filho de Deus. Então vamos olhar algumas dessas manifestações de glória sobre a pessoa do Messias. O verso 2, em primeiro lugar, diz que Jesus foi transfigurado. O que significa que Jesus foi transfigurado? Um pouquinho mais à frente, o apóstolo João vai dizer que Jesus, ao anteceder aquele momento que ele estava indo para a cruz, Jesus faz uma oração chamada a oração sacerdotal. E nessa oração, no capítulo 17, no verso 5, Jesus está dizendo assim, ó Pai, agora glorifica-me. Glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo houvesse. No relato de João, Jesus estava orando, pedindo que a glória que ele tinha outrora no passado, antes da encarnação, que Deus restituísse a ele. Porque você e eu sabemos
Que Jesus, como João também narrou no capítulo 1, no verso 1, ele era Deus, ele estava com Deus, ele era a imagem de Deus, como lemos no início deste culto. Ele era o Criador de todas as coisas. O próprio evangelista João vai dizer que tudo foi criado por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Salmo 19 vai dizer que os céus revelam a glória de Deus. Toda a criação aponta para a glória de Deus, aponta para a pessoa de Cristo, o Criador de todas as coisas. O sol aponta para a sua glória. As árvores, os pássaros apontam para a sua glória. Mas houve um dia na história, e Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, que nasceu de uma mulher, e Jesus Cristo, ao vir a este mundo, ele se despiu de toda a sua glória, ele abriu mão de toda a sua glória, o esplendor, a glória, aquele ser glorioso, majestoso, se despiu e veio como um menino e veio como um homem. Filipenses capítulo 2 vai dizer que ele se esvaziou, que ele não julgou ser igual a Deus, sendo Deus. E tomando a forma de servo, foi obediente como um homem e foi até a cruz e padeceu e morreu. Isaías vai dizendo que por causa, Isaías 53, da sua encarnação, ele era um homem desprezado, ele era um homem sem beleza alguma, sem formosura, homem que sabia o que era padecer. Ou seja, Cristo então abriu mão de sua glória e veio como um menino e cresceu e nasceu numa manjedoura, sem esplendor, sem glamour, e sofreu e padeceu. E não teve privilégios, e abriu mão da sua glória, e viveu como homem, viveu com os pecadores, viveu uma vida simples. Mas nesse texto de hoje, é uma exceção. Aquele que tinha se esvaziado da sua glória, agora, aqui nesse texto, ele revela a sua glória, ele chama Pedro, Tiago e João para ter um deslumbre, para ver a sua majestade, coisa que nenhum dos outros discípulos e nenhum dos outros homens e ninguém tinha visto. Aqueles homens viram Jesus como ele era antes da encarnação, quando ele era na eternidade o ser mais glorioso. Isso significa que Jesus foi transfigurado, ele foi aqui transfigurado, ou eles viram como Jesus era o ser mais glorioso da face da terra. Eles viram a natureza divina de Jesus. Isso que significa ser transfigurado. Lucas, o relato paralelo, como eu disse, no capítulo 9, vai dizer que nesse momento os discípulos, quando olharam para ele, viram o seu rosto que brilhava mais do que o sol. E realmente a sua glória, a sua majestade é maior do que o sol, porque ele é o Criador do sol. Marcos aqui vai dizer que as suas vestes se tornaram brancas. E perceba a ênfase que Marcos dá no capítulo 9, verso 3. As suas vestes se tornaram resplandecentes, era como se saísse luzes e raios de luz. E diz ainda Marcos que, além de resplandecentes, de sobremodo branco, como nenhum lavandeiro na terra poderia alvejar. Marcos buscou alguma palavra aqui dizendo que nenhum lavandeiro da época poderia fazer com que aquela roupa de Jesus fosse tão branca. Por quê? Porque eles estavam vendo a glória do próprio Deus, a sua majestade. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo é a luz do mundo. Saulo, apóstolo Paulo ainda, mas antes de ser Paulo, quando ele era ainda Saulo, na estrada de Damasco, ele também teve um impacto dessa luz. Diz que Jesus se apareceu a ele e foi um raiar, uma luz gloriosa, apareceu do céu, ao ponto de Saulo cair sobre a terra e ficar cego de
tanto raios de luz, de tanta força da luz, porque Cristo o visitou na estrada de Damasco, porque Ele é esse ser de toda a glória, e foi exatamente isso que Jesus levou Pedro, Tiago e João para então nessa transfiguração, para que eles vissem todo o seu poder, toda a sua glória, toda a sua majestade, para que eles vissem não o homem carpinteiro, não o homem de dores, não o homem que era e sabia o que era padecer, mas eles pudessem ver realmente o Filho de Deus em toda sua glória, que raiava mais do que o sol da justiça. Foi esse sinal maravilhoso que aconteceu no monte, na transfiguração. Eles viram a glória de Jesus. Que privilégio! Mas há uma segunda manifestação da glória, da revelação da glória do Filho de Deus aqui. O texto vai dizer no verso 4 que apareceu ali naquele encontro, naquele momento de oração que Jesus estava com seus discípulos, apareceu Elias e Moisés, e eles estavam ali, esses dois homens nobres para o povo de Israel. E ali naquele monte que outrora estava somente Jesus, Pedro, Tiago e João, agora tem a presença de outros dois homens. E aí talvez você poderia questionar, perguntar, ou agora a sua mente poderia então ficar um pouco confusa, dizendo: mas Elias e Moisés não haviam morrido? Sim. Talvez você me perguntaria: mas então como os mortos podem falar com os vivos? Não. Mas eles estão falando aqui com os vivos? Não, detalhe do texto. Preste atenção no texto. Elias e Moisés conversavam com Jesus. Esse Jesus que agora está com o seu ser divino, não mais como um homem. Esse Jesus que tem poder sobre vivos e mortos, esse Jesus que é chamado o Senhor de vivos e de mortos, Ele pode conversar com esses dois homens que outrora já haviam mortos. Elias e Moisés não estão conversando com Pedro, mas eles estão conversando com Jesus, porque eles também se rendem a Jesus, eles também entendem o senhorio de Jesus, eles sabem que Jesus é o Deus de toda a glória. E é por isso que eles aparecem, porque eles estão diante, não do homem Jesus, porque não há comunicação entre mortos e vivos, mas aqui é uma comunicação de pessoas que foram mortas com o Deus que é o Senhor, inclusive dos mortos. E aqui então está acontecendo isso, e eles estão a falar com Jesus. E aí talvez a pergunta que a gente poderia ter: o que eles estão conversando com Jesus? Agora Pedro, Tiago e João estão calados, e há uma conversa entre Jesus, Elias e Moisés, e o que eles estão falando, Marcos nos oculta essa informação, mas o evangelista Lucas, no capítulo 9, no verso 31, num outro momento você pode investigar lá, diz qual era o assunto que Jesus estava conversando com Elias e Moisés. Diz assim o verso 31 do capítulo 9 de Lucas: os quais apareceram em glória e falavam, eles conversavam sobre a partida de Jesus, ou seja, eles falavam sobre a morte de Jesus, que Jesus estava para ir cumprir em Jerusalém. O assunto que eles estavam a conversar era sobre a morte de Jesus. Aquilo que o próprio Moisés já havia apontado lá no Antigo Testamento, aquilo que o profeta Elias também já havia apontado, que o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, viria para esse mundo, viveria, mas também seria morto.
Esse é o teor da conversa que Jesus está conversando com os seus discípulos. E aqui nós temos então essa mescla, além de Marcos mostrar para nós o primeiro clímax, que é mostrar a identidade de Jesus, mas já aparece agora então o segundo clímax, que é parte até o final do Evangelho de Marcos, que é a obra salvífica, a obra de morte na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. É sobre isso que eles estão conversando. Elias esperava a vinda de Jesus. Moisés profetizou e esperava a vinda de Jesus. E saberia que Deus enviaria aquele prometido lá no jardim do Éden. E eles estão diante dele agora, conversando com ele. Deixa eu abrir um parênteses aqui para o verso 5, verso 6 também, antes de entrarmos no próximo sinal que mostra essa manifestação da glória de Deus. No verso 5, Pedro então toma a palavra e Pedro diz: mestre, bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés. Perceba que Pedro está falando com Jesus. E ele sugere a Jesus a fazer 3 tendas. Mas perceba que o texto vai dizer que Pedro falou isso porque ele estava apavorado, ele não tinha o que falar, ele não sabia o que falar. Óbvio, diante dessa manifestação gloriosa de apontamento do Filho de Deus, desse deslumbre de ver Jesus brilhando, Jesus em toda a sua glória, desse deslumbre, desse sinal de ver 2 homens ilustres do Antigo Testamento conversando com Jesus sobre a obra salvífica de Jesus, eles estão apavorados. E Pedro então aqui, sem saber o que falar, sugere que façam 3 tendas, uma para cada um deles. Não perca o detalhe aqui, irmão. Uma reunião de oração de Jesus com seus discípulos, aonde algo extraordinário e espetacular acontece. Jesus se revela para eles como ele era na eternidade. E ao se revelar, eles veem a face de Cristo como um sol que brilha, a roupa branca mostrando a sua santidade. Mas eles também veem 2 homens conversando sobre Jesus, assuntos sobre a morte e a crucificação de Jesus. Mas há uma terceira manifestação aqui que nós podemos observar, uma terceira manifestação gloriosa do Filho de Deus. Vai dizer o texto sagrado, no verso 8, que de relance, verso 7, a seguir uma nuvem os envolveu. Perceba que esse então é o terceiro sinal. Agora uma nuvem vem sobre ele e os envolve. A ideia de os envolve aqui, os toma, os cobre por completo. E eles estão agora no meio de uma nuvem. E diz o texto que no meio dessa nuvem eles ouvem uma voz. E essa nuvem, deixa eu relembrar a você qual é o significado dessa nuvem em toda a Bíblia. Lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, diz que uma nuvem guiava o povo de Israel. Moisés havia dito para o Senhor: Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Então o Senhor vai com eles, mas o Senhor vai nessa nuvem. Ainda em Êxodo, quando Moisés sobe ao Monte Sinai e ele vai receber as leis de Deus, e ele também está com Arão e os outros seus discípulos, vai dizer que uma nuvem baixa e ali a glória de Deus é manifestada. Deus se faz presente no meio daquela nuvem ali e entrega a Moisés a lei de Deus, as tábuas sagradas da lei de Deus. Mas ainda diz que o Antigo Testamento, quando Moisés também, ele ia para a tenda, havia então uma manifestação, a nuvem de Deus chegava naquela tenda, e o povo de Israel sabia que quando a nuvem baixava sobre a tenda do encontro, Deus estava ali com
Moisés. Se a gente olha para Isaías capítulo 6, nós podemos que quando Isaías estava no templo e ele estava ali à morte do rei Uzias, o Senhor o visita, uma nuvem, uma fumaça toma aquele templo e é a presença do próprio Deus, ao ponto de Isaías ficar apavorado, dizendo que ele era um pecador, que ele seria consumido, porque ele estava diante de Deus. Ou seja, a glória de Deus, a Shekinah de Deus representa o próprio Deus. Então o que nós temos nesse texto aqui, não somente Cristo mostrando-se, se revelando como ele era antes da sua encarnação, com toda a sua glória, mas nós temos a presença do próprio Deus nessa nuvem. É o Shekinah de Deus, e dessa nuvem, diz o texto, que é emitida uma voz, e a voz, diz no verso 7, este, certamente estaria apontando para Jesus Cristo, este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Que manifestação maravilhosa! Não só veem a face de Jesus, a glória de Jesus, como o Deus de glória antes da encarnação, a presença de Elias e Moisés, mas agora o próprio Deus está ali no meio daquela nuvem, falando, dizendo, este é o meu Filho amado. Então nós temos aqui o clímax, Deus está dizendo quem é Jesus. Não é a primeira vez que Deus fala. Essa é a última vez, e é a segunda vez. A primeira vez que Deus fala sobre Jesus Cristo é no batismo. No capítulo 1, verso 11, quando Jesus estava sendo batizado por João Batista, Deus fala a Jesus dizendo, tu és o meu Filho amado e em ti eu tenho prazer. Perceba que no batismo a voz de Deus é direcionada para a pessoa de Jesus, tu és o meu Filho amado. Mas nesse texto agora a voz está falando para Pedro, Tiago e João, dizendo, chamando a atenção dele, Tiago, Pedro, João, este é o meu Filho amado. Ele não está falando para Jesus, ele está falando sobre Jesus para os apóstolos, dizendo, este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Escutem a ele, porque ele é o meu Filho amado. Marcos já havia dito que ele era o Filho de Deus. Os milagres já tinham apontado que ele era o Filho de Deus. Até mesmo os demônios tinham reconhecido que ele era o Filho de Deus. Pedro, semana passada, no capítulo 8, havia feito uma confissão corretíssima, dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas agora nós temos o próprio Deus, o Todo-Poderoso, nessa nuvem de glória de Shekinah, dizendo, Jesus Cristo é o meu Filho amado. Uau! Que glória! Que espetáculo, que movimento miraculoso, extraordinário. Mas por fim, nós temos uma quarta manifestação da glória de Deus. Mas essa quarta manifestação da glória de Deus era algo então que estava por vir, não foi algo que aconteceu. As outras três anteriores aconteceram. Jesus transfigurado, eles viram Jesus como ele era na sua glória, eles viram Moisés e Elias conversando sobre a morte e a crucificação de Jesus, e eles ouviram a voz do Deus Todo-Poderoso nessa nuvem. Mas essa quarta manifestação é uma manifestação que ainda vai acontecer. É como se houvesse uma profecia aqui dizendo sobre a ressurreição de Jesus. Verso 9 diz o seguinte, ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem nada sobre aquilo que eles tinham visto, até o dia que o Filho do Homem, um título do Antigo Testamento para a divindade, para mostrar o Messias, em que o Filho do Homem ressuscitará dos mortos. Essa vai ser a maior
de todas as manifestações, o dia que o Filho do Homem, o Messias esperado, o Cristo glorioso, que se fez homem, depois de ser morto, ressuscitará em glória. E como ele havia orado, como eu havia dito lá em João, ele será restituído de toda a sua glória, porque não há outro nome como o nome dele, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre nos céus e na terra, e toda língua confesse que ele é o Senhor, para que ele reine por toda a eternidade de glória, como ele o é. E a partir do verso 9, nós vemos então o segundo clímax do livro de Marcos, a obra de Jesus. E diz o texto então que os discípulos obedeceram. Imagina a dificuldade que foi obedecer esse mandamento. Eles desceram daquele monte, depois de tudo que eles viram, depois de tudo que eles ouviram, depois eles queriam sair contando para os outros discípulos, talvez para os seus familiares, ou até mesmo por uma estratégia de evangelização, mas Jesus falou: não contem isso que aconteceu aqui, mas tem um prazo de validade, até o dia da minha ressurreição. E aqui os discípulos estão confusos. Eles guardaram, mas eles estão no verso 11, interrogando uns aos outros. Porque os escribas dizem que é necessário Elias vir. Se ele é o Messias, como Elias ainda não veio? É por isso que os discípulos tinham dificuldade para entender a pessoa de Jesus Cristo como Messias, porque eles estavam apegados à tradição dos anciãos que interpretava Malaquias, dizendo que Elias viria como um Elias literal, como quase uma presença física do próprio Elias. Mas o próprio Jesus está dizendo aqui que a interpretação do final de Malaquias, que Elias viria, seria um profeta que viria no espírito de Elias, no poder de Elias, assim como Elias foi um homem, um pregador, um homem virtuoso, um homem que operou sinais e maravilhas, assim viria um outro. E quem era esse na interpretação de Jesus? Por isso que Jesus diz: Elias já veio. Jesus está se referindo a João Batista. João Batista já veio. O caminho já está preparado. E agora o Messias, que teve o caminho preparado, está indo para cumprir a sua missão. Pois é necessário que o Filho do Homem seja maltratado, morto, para que aconteça a maior e mais gloriosa revelação da glória de Deus, a ressurreição do Filho de Deus, aquele que a morte não pôde vencê-lo, aquele que pôde dizer: ó morte, onde estás, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. E aqui nesse segundo momento de clímax, há um apontamento para a quarta manifestação da glória do Messias, que ainda não havia acontecido, mas Jesus já está preparando os seus discípulos. Veja, no verso 9 ele vai dizer: até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. E o verso 12 ele diz: pois está escrito, o Filho do Homem que sofrerá muito e será desprezado. Essa é a missão do Filho de Deus, que vai ressuscitar e que todos verão a sua glória. Uau! Quantos sinais apontando para a glória do Filho de Deus, a glória de Jesus Cristo, seu rosto, suas vestes, a presença de Elias, a presença de Moisés, a nuvem com a voz de Deus, a profecia da ressurreição do Filho de Deus. Eu queria caminhar para o final trazendo 3 aplicações para a minha vida e também para a sua vida. A primeira aplicação que eu queria compartilhar com você, meu irmão, minha irmã: cuidado com o pluralismo e o inclusivismo religioso. Eu já vou explicar o que é isso, mas cuidado com o pluralismo e o inclusivismo religioso. Moisés e Elias eram homens ilustres, piedosos e valorosos, mas diante de Jesus eles eram apenas homens.
Eles eram homens especiais, mas quando eles foram colocados diante do Rei da Glória, do Deus eterno, chamado Senhor Jesus Cristo, eles se colocam como servos de Deus. Por que aparece Moisés e Elias? A pergunta que nós deveríamos talvez pensar e dizer, por que não Abraão? Porque Abraão era chamado amigo de Deus, íntimo de Deus. Talvez a gente poderia perguntar, por que não Davi, que era considerado um homem segundo o coração de Deus, por que não Davi esteve naquele momento? Por que Moisés? Por que Elias? Talvez poderíamos perguntar, por que não João Batista, que já havia sido morto por Herodes, porque o próprio Senhor Jesus disse que nascido de mulher não havia nenhum outro como João Batista, nenhum maior do que João Batista. Por que Moisés e por que Elias? Moisés, porque Moisés era aquele homem que recebeu a sagrada lei de Deus, aquele homem que era o legislador do povo de Deus, e Moisés está aqui agora como um representante, e Moisés representa a lei de Deus. Mas o outro homem que está aqui é Elias, e Elias era um profeta, como eu disse, um homem ousado, um homem piedoso, um homem poderoso em palavras, em obras, um homem que enfrentou os falsos profetas, um homem que enfrentou os reis tiranos, um homem que representava toda a linhagem profética. Então nós temos aqui uma figura representativa na pessoa de Moisés e na pessoa de Elias. Na pessoa de Moisés, a representação da lei; na pessoa de Elias, a representação dos profetas. Por que isso está aqui para nós? Porque Marcos quer destacar para nós, a lei apontava para Jesus. O foco da lei, o ensino da lei era para a pessoa de Jesus. Os profetas que vieram desde o Antigo Testamento, a mensagem deles era a mensagem sobre a vinda do Messias. O foco deles, o ministério deles estavam focando para o Messias. Ou seja, Elias e Moisés estão ali na presença do Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo, apontando lei e profetas para Jesus Cristo. Pedro querendo fazer uma tenda para cada um deles. Os teólogos discutem aqui o que Pedro estava querendo dizer em fazer uma tenda, e alguns chegam à conclusão que parece que Pedro ainda estava com muita dificuldade desse entendimento, a sua teologia ainda estava um pouco conturbada, e parece que Pedro aqui dizer, vamos fazer uma tenda para Jesus, uma para Moisés, outra para Elias, é que ele está tentando colocar Jesus, Elias e Moisés no mesmo patamar, dizendo que eles são tão importantes e valorosos, mas o próprio Deus numa nuvem diz, não ouvi ao Filho. E diz o texto que na sequência então, quando eles olharam, não tinha mais Elias, não tinha mais Moisés, eles saíram, porque quando Deus falou, Deus apontou aquilo que eles também apontavam, só ficou o Messias, Jesus Cristo. E como eu disse na minha primeira parte dessa aplicação, é cuidado com o pluralismo e o inclusivismo. O que isso significa? O pluralismo e o inclusivismo religioso afirmam que todos os caminhos levam a Deus, que todas as fés são fé verdadeira, não importa em que você crê, importa que você creia em alguma coisa, importa que você confie em uma pessoa, pode ser em Buda, pode ser em Maomé, pode ser em qualquer outro profeta, não importa, porque os caminhos levam a Deus. Na verdade, o pluralismo religioso e o inclusivismo religioso diz, não, todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões são boas, todas as religiões pregam a salvação e todos estaremos no mesmo dia, só que por caminhos diferentes. Isso é um grande engano. Isso é uma grande mentira. Cuidado, meu irmão, minha irmã, o que o texto está dizendo para nós é só Jesus. O que Deus naquela nuvem de glória está dizendo é só Jesus. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida a não ser Jesus. Não há outro livro da verdade que não seja a Bíblia. Não há outra pessoa que importa que sejamos salvos, não ser a pessoa de Jesus Cristo. Talvez você que vive na faculdade
E você tem lidado com isso, as pessoas dizendo, e esse pluralismo das pessoas dizendo das religiões, e você talvez por uma acomodação, talvez por politicamente correto, você tem entrado nesse jogo. Não, o texto está querendo dizer para nós, é só Jesus, não há outro. Essa é a verdade do Evangelho. Talvez você que está em casa, talvez não está no ambiente da academia, mas você também pode cair nesse pluralismo. Talvez o seu filho está querendo namorar uma moça incrédula ou um moço incrédulo, e você dizendo, mas pastor, está tudo bem, ele é de uma outra religião, mas ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora. Na verdade, pastor, o que importa é o coração dele. Não, Jesus está dizendo que só tem um caminho, só uma pessoa, e nós não podemos cair nesse pluralismo, nesse inclusivismo religioso. Atenção, amada Igreja de Cristo. Mas há uma segunda aplicação aqui que eu queria deixar para você. Se a primeira é um chamado a tomar cuidados, a segunda aplicação é: se aproprie da esperança do porvir. Esse milagre da transfiguração nunca mais aconteceu, e eu digo que nunca mais acontecerá aqui na terra. Foi um único milagre que aconteceu, foi um único momento em toda a história, em todo o evento, que Jesus se revelou de glória. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Isso não aconteceu mais aqui na terra, mas a Bíblia diz que haverá e chegará um dia, o glorioso dia, que os filhos de Deus, as filhas de Deus, aqueles que confiaram no Senhor Jesus Cristo, estarão diante de Jesus, diante do Cordeiro, e ali nós o veremos como Ele é, ali nós poderemos tocá-lo, ali nós poderemos abraçá-lo, ali nós podemos nos curvar diante dEle e ver toda a sua glória. Nós não precisaremos, como diz Apocalipse, mais de sol, porque a sua luz, a luz de Jesus vai raiar, vai nos iluminar, e nós estaremos face com Ele. Oh, irmão, se aproprie dessa promessa, se aproprie e viva o seu dia, o seu amanhã, as suas lutas, com o seu olhar focado, que Deus preparou esse dia. Isso não é privilégio apenas de Pedro, Tiago e João, e de os dois outros, Elias e Moisés. Esse será um privilégio que será dado a todos que confessam a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Se aproprie dessa esperança. E falando de esperança e falando do céu, eu não poderia deixar de mostrar para vocês aqui, irmãos, que a gente olha para para Moisés, são tantos nomes aqui, para Moisés e para Elias, e nós talvez pensamos, eles estão mortos. Sim, eles estão mortos, mas o Senhor Jesus disse que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Irmãos, eles não estão sucumbidos naquele túmulo. Moisés e Elias morreram sim, perderam seu corpo físico sim, foram sepultados sim, mas eles estão vivos, eles aparecem diante do Senhor, porque eles estão com o Senhor Jesus. E não só Moisés, Elias, mas Abraão e todos os salvos que estão com o Senhor Jesus, aguardando a nossa chegada, aguardando o glorioso dia da ressurreição, que estarão diante do Cordeiro, gente de toda a língua, de todos os povos e de todas as nações, curvado, tendo aquela experiência gloriosa que Pedro, Tiago e João tiveram. Mas o melhor, Pedro, Tiago e João estavam ali, mas ainda estavam num corpo tomado de pecado. Nós estaremos lá num corpo glorificado, diante do nosso Cordeiro Jesus. Se apegue nessa promessa do porvir e a viva agora, para que isso fortaleça seu coração, para que isso seja ânimo para sua alma e vigor para o seu espírito, olhando firmemente para Jesus, para aquele dia glorioso. Se a primeira aplicação é cuidado com o pluralismo, a segunda aplicação, se aproprie da esperança do porvir. Mas eu quero encerrar com essa terceira aplicação, que é: tome o caminho da cruz. O verso 7 do capítulo 9, a voz, a nuvem, a presença de Deus está dizendo: a Ele, ao Filho amado, ouvi.
Como eu disse já outrora, Marcos começa o seu evangelho dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Os discípulos, quando estavam no mar, perguntam: quem é Ele? Quem é Ele que acalma as tempestades? E Jesus se apresenta a eles como o Filho de Deus. No batismo, como eu disse, Deus está falando: tu és o meu Filho amado, a identidade de Cristo. Agora nós temos a confissão de Pedro no capítulo 8, e agora nestes versículos expostos hoje, nós temos a própria voz de Deus dizendo: este é o meu Filho amado. E a pergunta é: quem é Jesus para você? Quem é o Senhor Jesus Cristo para a sua vida? E Deus ordena aos seus discípulos que escutem a Ele. E a minha pergunta para você é: você tem ouvido o Filho de Deus? Se você já entendeu que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, que Ele é o Cristo, o esperado, o Rei da Glória, que se fez homem para ir até a cruz, morrer pelos nossos pecados, você tem ouvido o que Deus tem ordenado a Ele ouvir? Talvez você está dizendo: pastor, eu estou ouvindo todas as pregações aqui pelo canal do YouTube, eu estou ouvindo as pregações de Marcos, não é sobre isso que eu estou falando. Talvez você pode dizer: pastor, não, eu estou ouvindo sim, eu escuto uma música gospel toda semana sobre Jesus. Não é sobre isso que nós estamos falando, porque o ouvir aqui é sinônimo de se submeter a Ele, é de segui-lo. E a pergunta que não cala no nosso coração é se nós estamos nos submetendo a Ele, ouvindo a sua voz e andando pelo seu caminho. Mas se lembre que o caminho de Jesus é o caminho da cruz. Talvez nós queremos seguir a Jesus e andar por outros caminhos, mas o caminho do discípulo é o caminho da cruz. Nós vimos isso semana passada, quando ele disse: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ouvir a Jesus não é simplesmente ouvi-lo, não é simplesmente ouvir uma música sobre Ele, não é simplesmente ouvir uma mensagem sobre Ele. Ouvir a Jesus é se submeter, é se entregar, é estar com Ele, é caminhar seguindo os seus passos, deixando que Ele seja o Senhor, o controlador da nossa vida. No capítulo anterior, no capítulo 8, diz que Jesus foi para Cesareia de Filipe, lá no extremo de Israel. E lá na Cesareia de Filipe, um lugar de gentios, um lugar de pessoas incrédulas, um lugar de paganismo que adorava outros deuses. E aqui, permita-me essa alegoria, lembrando aqui de Agostinho, o rei das alegorias. Deixa eu fazer aqui algumas alegorias também. Nós estamos em Cesareia de Filipe, um mundo de incredulidades, um mundo de paganismo, um mundo que está vivendo sem Deus, mas ouvir a voz do Messias é caminhar, é seguir a Cristo, saindo de Cesareia de Filipe, saindo deste mundo, saindo das amarras e das entranhas desse mundo e vivendo para Deus. Mas não se esqueça que Jesus desce de Cesareia de Filipe, mas Ele está indo para onde? Para Jerusalém. E o que significa Jerusalém? Já que Cesareia de Filipe representa aqui metaforicamente este mundo, Jerusalém significa o lugar da crucificação de Jesus, o lugar de dor para Jesus, um lugar de morte para Jesus. Mas você diz: pastor, não estou entendendo como é que então nós estamos deixando esse mundo para ir para um lugar de lutas e dificuldades. Sim, Jerusalém é esse lugar. É isso que Jesus está te chamando e me chamando a tomar a cruz e ir para Jerusalém. Mas também não se esqueça, Jerusalém é um lugar de dor, Jerusalém é um lugar de morte, Jerusalém é um lugar de vergonha, mas Jerusalém também é um lugar de glória. É em Jerusalém que ao terceiro dia o Filho de Deus ressurreto volta a viver. Jerusalém não é apenas um símbolo de morte, Jerusalém é um símbolo de vida eterna, Jerusalém é um símbolo também de perdão dos nossos pecados, Jerusalém também é sinônimo de vida e vida abundante com Deus. Então nós seguimos a Jesus, mas nós vamos passar primeiro pelo caminho da humilhação, pelo caminho da morte, para depois sermos
exaltado e recebemos a exaltação e toda a glória. Essa é a proposta de Jesus em segui-lo. É isso que aquela nuvem que simboliza a presença de Deus está dizendo para os apóstolos que estão temerosos de ir com ele, dizendo: segue-o. Caminho da cruz é o caminho da glória. O caminho da cruz é o caminho da vida eterna. Você está seguindo Jesus? Você está nesse caminho de Jesus? O que você precisa renunciar, porque ouvir a Jesus é renunciar. O que você precisa renunciar nessa noite para ser um bom ouvinte da voz de Deus, dizendo: segue-o. O que você precisa deixar essa noite, o que você precisa crucificar nessa noite, talvez um relacionamento que está te levando para a perdição, talvez uma mágoa, uma falta de perdão que tem consumido a sua vida, talvez um pecado que está te afastando de Deus. O que você precisa ouvir a voz de Deus dizendo: segue-o, crucificando, renunciando o seu eu, para passar por Jerusalém pelo caminho da glória. Jesus prometeu que todos aqueles que confiam nele, ainda que morram, hão de viver. Você tem seguido a Jesus? Que nessa noite, meu coração e o seu coração, que essa voz gloriosa, poderosa do nosso Deus, fique ecoando em nossos ouvidos, dizendo: segui a Ele. Saiamos de Cesareia de Filipe e vamos a Jerusalém, porque lá em Jerusalém encontraremos um Cristo crucificado, mas sobretudo um Cristo glorificado, que nos perdoa, que nos ama. Segui a Ele.